fonte és tu, de toda bênção vem o canto me inspirar a miséria. O que é a solução para uma pessoa dessa? É ela compreender que existe um Deus grande, forte, poderoso, que controla todas as coisas e que até aquele assalto não foi obra do acaso, mas Deus viu que tudo aquilo estava acontecendo, Deus decretou, né? Nada acontece fora da vontade de Deus, e que a sua vida, tanto até aquele assalto, quanto daí para frente, está nas mãos de Deus. E Deus é bom. A Bíblia fala que Deus é bom para aqueles que os que o temem. Deus se agrada em fazer o bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós temos um Deus grande e poderoso, que cuida de tudo. Muitas vezes o problema é o quê? É que a gente não conhece esse Deus. A gente tem medo porque a gente não sabe quem Ele é. Então, veja, se você está numa situação, por exemplo, uma criança, né? Mas a gente pode se ver nessa situação. A criança, por exemplo, quando está com os pais, ela não teme nada. Vocês já perceberam? Elas vão num lugar estranho, né? Já aconteceu com vocês de vocês se perderem, estar em algum caminho segurando a mão da criança, ou mesmo que seja de carro, tá andando e chega para determinado lugar e fala, meu Deus, onde eu estou? Nem sei. E a gente, que é adulto, fica angustiado, porque fala, meu Deus, não sei o que vai acontecer, eu estou aqui no meio do nada. E a criança está tranquila, porque ela está com o pai e com a mãe, ela não tem medo de nada. Por quê? Porque ela sabe que os pais são bons para ela, os pais vão cuidar dela. Ela sabe. E aí ela descansa. O mundo está pegando fogo e a criança está de boa. Né? Às vezes a gente está passando por situações financeiras difíceis e a gente fica naquela angústia, Senhor, será que vai ter o que comer amanhã? Né? Como é que vai estar? Como é que eu vou pagar as contas? E a criança está como? Tá nem aí. Ela sabe que vai chegar na hora do almoço e vai ter alguma coisa lá para comer. Ela sabe que vai ter. Né? Então, isso vem do quê? A partir do momento que você conhece aquele que tem o controle, que você conhece o pai que você tem. Porque também se você soubesse que esse pai, né, seria sei lá, uma pessoa que não cuida da família e tudo mais, a criança ia confiar nesse pai? Não iria. Então nós não temos um pai assim. Nós temos um pai que é amoroso, bondoso e cuida de nós. E aí a gente pode descansar. Até as coisas ruins, Deus reverte para aquilo que é bom. Deus é a esperança para a nossa ansiedade. Ele é a solução para os nossos problemas. Eu sei que falando parece fácil, mas, como eu disse, todos esses exemplos, por exemplo, que nós falamos aí do passado, todas as pessoas que conseguiram enfrentar suas ansiedades de maneira verdadeiramente, elas podem testemunhar de que Deus dá graça, Deus sustenta. Vou ler aqui um versículo do Salmo 115, que diz assim, nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Ou seja, Ele está no céu e tudo que Ele faz é conforme a vontade dEle. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o marido não está preocupado como vai ser o almoço, porque ele conhece quem está na cozinha fazendo. Ele não fica, nossa, será que vai sair uma comida envenenada aqui? Não, ele conhece, ele sabe que seja lá o que for que tiver de comida, vai ser bom, ele vai comer e vai sustentar e vai dar tudo certo. Né? A gente vê na Bíblia também o caso de Jó. Vocês sabem, conhecem a história de Jó, o sofrimento terrível que aquele homem sofreu. Ele perdeu filhos. Ele perdeu as riquezas que ele tinha, ele perdeu tudo aquilo que ele podia se alegrar, em que ele podia se alegrar. E ele teve sobre o seu corpo uma doença terrível que fazia ele passar agonias e agonias e agonias. E ainda assim, nós vemos no relato bíblico que todo aquele mal Deus transformou em bênção. Deus deu a ele tudo a mais que ele tinha, os filhos dele foram preservados. Nós vemos que todas as riquezas que ele tinha,
ele foi restituído, a saúde dele foi restituída, ou seja, todo aquele mal foi transformado em bênção, não só pelo aquilo que ele recebeu de mão de Deus, mas pelo que ele diz no final do seu livro, quando ele fala que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, e agora ele conhecia verdadeiramente, os olhos dele viam a Deus. Por quê? Porque ele teve, por causa dessa experiência de tanto sofrimento tão intenso, Jó conheceu quem Deus era verdadeiramente. Ele pôde testemunhar de como Deus sustenta, de como Deus dá graça, e fez com que ele passasse por toda aquela tribulação e sofrimento dele. E agora a fé dele estava renovada, fortalecida. Então, esse é um grande exemplo para nós, de que até aquilo que a gente acha que é ruim, como a perda de alguém querido, Deus pode transformar isso em bênção. Deus pode usar isso para fortalecer a nossa fé, para amadurecer a gente como seres humanos, como cristãos, para a gente não ficar mais apegado a coisas pequenas muitas vezes, para a gente dar valor a outras coisas, para a gente enxergar as coisas de outra maneira, para a gente inclusive se apegar mais em Deus do que nas coisas cotidianas. Então, tudo que acontece na vida do cristão não é para o mal, é para a bênção. Porque nós vemos também o exemplo de Jesus. A Bíblia fala em Hebreus 5:8 que Jesus, mesmo sem pecado, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então Jesus, quando estava aqui, por exemplo, obedeceu a Deus, sabendo que ele iria sofrer, que ele iria ser crucificado, que ele ia passar por tanto sofrimento de maneira injusta. Ele obedeceu a Deus, ele se submeteu por vontade própria para morrer por nós, mesmo diante de todos os sofrimentos que ele passou. Então nós também muitas vezes aprendemos a obedecer a Deus pelas coisas que nós sofremos. E isso é bênção, porque a Bíblia vai dizer que a disciplina, né, que é aquilo que a gente faz para corrigir nossos filhos, ou mesmo a disciplina de Deus para nós, na hora da disciplina não é bom. Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas quantas vezes a gente percebe que aquele sofrimento nos leva a amadurecer, nos leva a aprender coisas, a nos aproximar mais de Deus. Então é assim que nós devemos ver. Não enxergar o sofrimento, as coisas, as tribulações da nossa vida como o mundo enxerga, né? Como uma tragédia, como se a gente não merecesse, como se... Não. Enxergar como sendo parte do plano de Deus para nossas vidas. Plano esse que muitas vezes a gente não conhece na totalidade, mas a gente sabe que nós estamos nas mãos de um Deus bondoso e amoroso. Seja o que for, Deus vai cuidar. Essa é uma esperança que nós precisamos nos apegar a ela, pois é uma promessa que Deus diz em sua palavra. E Ele promete, nós vamos ver pelos relatos bíblicos, na história da igreja, homens e mulheres que depositaram sua fé em Deus, que sofreram por Evangelho, que se encontraram muitas vezes presos, sendo perseguidos, angustiados de todas as formas, assim como Paulo foi. Eles encontraram ainda motivos para se alegrar em Deus, sabendo que nada está fora do controle de Deus. Em Cristo, nós encontramos tudo o que nós precisamos. Nós encontramos o perdão de Deus. Então, se nós somos egoístas, e por causa do nosso egoísmo, muitas vezes a gente fica ansioso, porque a gente não quer perder aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha que é nosso, se a gente encontra pecados no meio da nossa ansiedade, em Cristo nós encontramos o perdão. Porque lá em 1 João, está falando que 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Ou seja, basta a gente confessar os nossos pecados a Deus, falar: Senhor, olha o que está no meu coração, olha por que eu estou ansiosa, eu não quero confiar no Senhor, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Se nós formos a Deus com o coração sincero e clamar pelo perdão dEle, nós receberemos perdão e misericórdia. Em Romanos 5,8 vai falar sobre o amor de Deus, um dos muitos versículos falando sobre o amor de Deus, está dizendo: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo Jesus para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Que maior prova de amor é essa? Nós, sendo inimigas de Deus, vivendo uma vida que não estava nem aí para Deus, nascemos nesse mundo e vamos vivendo como achamos que deve ser vivido, e Deus, por sua infinita misericórdia, envia Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados,
para que a nossa salvação fosse possível. Para que agora todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo não precisa mais ele mesmo pagar pelos seus pecados, porque Cristo Jesus já pagou pelos seus pecados. Que prova de amor! Deus dando o seu único Filho por amor de nós, pecadores. Que prova de amor, né? A Bíblia fala, por alguém santo pode ser que até alguém se anime em morrer, né? Mas por pecadores, quem que morreria por um pecador? Então, o amor de Deus é infinito, é grande demais. Se a gente lembrar disso, se a gente se agarrar a isso e encontrar refúgio nisso, a gente vai ver que a gente não precisa temer. Que mesmo que venham tempestades e coisas terríveis, Deus nos ama. E se nós que amamos nossos filhos procuramos fazer o bem para eles, que dirá Deus não faria o bem para nós? Então, em Cristo nós encontramos amor. Em Cristo nós encontramos cuidado também. Em Mateus 6, 31 ao 32 diz, portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celeste já sabe do que vocês precisam. Esse versículo aqui é um antídoto para a ansiedade muito grande, né? Porque Deus sabe. Muitas vezes a gente fica ansioso e fica preocupado e perde o sono e fica naquela angústia, achando que Deus não está vendo o que está acontecendo, achando que a gente está sofrendo sozinho, achando que a gente está, nossa, está acontecendo isso aqui e Deus não está vendo. Não, Deus sabe. Às vezes a gente está precisando de alguma coisa física mesmo, está precisando às vezes de um dinheiro para pagar uma conta, está precisando às vezes de um carro para lidar com a família, ou está precisando de algumas coisas assim, a gente fala assim, Deus não está vendo a minha necessidade? Mas Deus está, e se Deus não te deu aquilo que você, na sua cabeça você queria, é porque Deus sabe exatamente do que nós precisamos, mais do que nós. Às vezes a gente acha que precisa de certas coisas e Deus não nos dá. Mas aquilo que de fato nós precisamos, nós não passamos falta. Deus supre as nossas necessidades. Deus cuida. Quantas famílias já passaram por muitas situações financeiras difíceis e fica sem saber, às vezes, desemprego, sem saber o que vai ser do futuro, como que vai criar os filhos. E Deus supre, Deus dá graça. Talvez não seja como a gente gostaria que fosse, mas aí é outra coisa. Não é o que a gente precisa, é o que a gente queria. E isso não, porque Deus não promete não satisfazer os nossos caprichos, os nossos desejos. Eu quero trocar de carro, ou eu quero uma casa maior. Deus não promete nada disso. Deus promete dar aquilo que nós precisamos para ter uma vida justa, uma vida reta, né? Para que a gente não venha nem a se ensoberbecer ao ponto de dizer que não precisa de Deus, e também a não passar falta de tudo a ponto de se esquecer do Senhor, né? De se revoltar contra Deus. Então, nas mãos do Senhor nós estamos seguros de que Ele nos dará aquilo que nós precisamos, e que versículos como esse nos lembram que Deus está vendo, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas angústias, por isso que a gente precisa descansar nele. Tem um salmo que vai dizer que a gente, antes de orar, Deus já sabe o que a gente vai falar, ou seja, Ele sabe o que a gente precisa. Então, Deus não está lá de braços cruzados, não, Ele está atento às nossas necessidades e Ele não vai nos deixar perecer. Também temos em Cristo segurança eterna. Em Filipenses 1:6 é dito, tenho certeza de que aquele que começou uma boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ou seja, o processo que nós estamos vivendo, às vezes a gente tem dificuldades, às vezes alguma irmã é casada com um homem incrédulo e vive aquela luta de querer testemunhar o evangelho dentro de casa, de querer trazer o esposo, os filhos para Cristo, e fica difícil, e a irmã tem que lidar com impaciência, com várias coisas, mas Deus está cuidando e vai conduzir você em santidade, vai trabalhar no seu caráter até aquele dia, até o dia em que Cristo voltar ou que nós morrermos e formos encontrar com Cristo. Às vezes a gente tem dificuldade de obedecer a Deus e está lidando ali para aprender lições do Senhor de maneira difícil, mas todas essas coisas Deus está tratando conosco. Às vezes a gente tem
interferências de fora, né? Pessoas difíceis para lidar, e a gente como cristão sabe que a gente precisa ser amoroso, paciente, a gente não pode agir como o mundo age, mas na hora é fácil? Não é fácil, mas tudo isso é a santificação de Deus. Deus está moldando o nosso caráter, está nos fazendo obedecer a Ele, fazendo pensar aquilo conforme Deus pensa, amar aquilo que Deus ama, odiar aquilo que Deus odeia. E esse processo nem sempre é fácil, mas, né, às vezes a gente fala, meu Deus, vou desistir, que está muito difícil obedecer a Deus. Mas nesse processo a gente sabe que aquele que começou essa boa obra, que nos chamou para sermos cristãos, que nos apresentou o Evangelho, Ele vai cuidar de nós até o último dia da nossa vida. Que nós vamos ir caminhando, né, o nosso processo de santificação muitas vezes é árduo, né? A caminhada do cristão nem sempre é aquela coisa maravilhosa, que a gente vai andando e tudo muito fácil, não é. Mas nós temos a promessa de que durante toda a nossa peregrinação aqui nessa terra, Deus está conosco. Aquele que começou essa obra em nós, Ele vai concluir, vai levar até o final das nossas vidas. E nós podemos descansar nisso, quando nós estivermos abatidas e cansadas. E nós sabemos também que Deus nos promete dar força em meio à nossa fraqueza. Em Isaías 40, do 29 ao 31, diz assim, que Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Essas são as ilustrações que demonstram como é aqueles que confiam no Senhor. Paulo vai dizer que quando ele é fraco é que ele é forte. Por quê? Porque é o poder de Deus que aperfeiçoa a nossa fraqueza. Quem aqui é forte o suficiente para lidar com qualquer coisa nessa vida? Seja uma coisa que sai fora do nosso controle, ou seja uma perda de um parente, seja uma situação traumatizante, seja o que for, a gente consegue lidar com isso? Quem consegue? Qualquer mãe que consegue viver depois de perder um filho, por exemplo? Ninguém consegue, mas as pessoas vivem. E como que consegue isso? Pela graça de Deus, Deus supre. A gente vê na época da perseguição quantos cristãos foram mortos, viviam presos. Relatos de esposas que ficavam em casa com seus filhos e os maridos presos por pregarem o Evangelho. Como que essa mãe consegue viver? Não cai numa depressão profunda, né? E fala assim, nossa, pronto, acabou minha vida. Porque se a gente for pensar, né, em épocas atrás, não se tinha aposentadoria, INSS, não tinha nada. O marido que trabalhava, o marido não podia trabalhar, a pessoa estava condenada a passar fome. Imagina uma mulher com vários filhos, como que ia se sustentar? E como que essa pessoa conseguia viver sem desanimar completamente, sem se suicidar? Por causa da fé no Senhor Jesus, que supre aquilo que nós precisamos. E assim elas viviam, encontravam forças para continuar vivendo, para fazer aquilo que estava ao redor delas, enviavam pessoas para ajudar, e assim elas iam fortalecendo a fé, porque elas iam vendo como Deus ia suprindo, como Deus ia fazendo milagres para sustentá-los. Então, a nossa fraqueza é a ocasião perfeita para a força e o poder de Deus se manifestar. Nós mulheres, quantas vezes a gente já passa por situações, se a gente pudesse falar, né, ou imaginar antes, a gente falava assim, nossa, eu não conseguiria aguentar certas coisas. Às vezes questão até de saúde, partos, né, a gente tem muitos relatos de partos dificílimos, ou de situações terríveis que uma pessoa, se a gente falasse, nossa, eu não conseguia passar por isso. E a pessoa passa, porque naquele momento Deus dá força. Você fala assim, olha, eu fiz isso, mas se eu pudesse falar, em mim mesmo eu não conseguiria. Né? Ou isso, perder um filho, perder um marido, e aí anos depois a pessoa fala assim, olha, eu não sei como eu estou aqui, porque foi Deus que me sustentou, porque eu perdi alguém que eu mais amava. A gente vê que Deus faz milagres, Ele faz milagres até hoje, assim como fazia no Velho Testamento, mas nós precisamos confiar em Deus, crer, porque Ele pode realizar todas as coisas. Então agora eu queria colocar para vocês mais alguns casos para a gente pensar, depois de tudo isso que nós já falamos aqui. Pensa numa mãe que está ansiosa em relação a um filho que vai estudar fora. Então, por exemplo, vai estudar em outra cidade, outro estado, não sei. E aquela mãe, a tendência dela é ela ficar ansiosa, porque
esse filho está indo agora para fora, ela não sabe como vai ser a vida dele, se ele vai encontrar um bom lugar para morar, se ele vai conseguir se virar sozinho, vai saber cuidar da própria comida, da própria roupa, se ele vai começar a andar por maus caminhos, né, porque está longe dos pais. É uma coisa que pode gerar ansiedade para uma mãe, não é? A mãe pode ficar sem comer, sem dormir, pensando nisso. Mas imagine agora se essa mãe soubesse que tem alguém conhecido lá, alguém de confiança, que está lá com o seu filho. E essa pessoa dissesse para ela, olha, eu vou cuidar do seu filho. Pode ficar tranquilo, que o que ele precisar, eu vou ajudar. E eu vou aconselhar, eu vou acompanhar, não vou permitir que ele se perca. O que aconteceria com essa mãe? Ela ficaria em paz. Não ficaria? Ela descansaria. E se nós tivéssemos alguém desempregado, né, com a sua família por sustentar, que está extremamente ansioso, com medo de não conseguir suprir a necessidade dos seus filhos, da sua esposa, né, no caso aqui sendo o marido, e está naquela ansiedade, mas de repente aparece alguém muito rico, que fala assim, olha, fica tranquilo, enquanto você não conseguir emprego, eu vou suprir tudo que a sua família precisa, eu vou sustentar vocês, eu vou pagar seu aluguel, vou pagar a sua compra do mês, vou dar roupa para os seus filhos, o que vocês precisarem, eu vou sustentar. Como que ficaria o coração dessa pessoa? Descansado também, né? Ficaria mais tranquilo. E se alguém que tem medo de ficar doente, por exemplo, mas eu não quero ficar doente porque eu tenho medo de morrer, e tem esse medo pela própria saúde, e eu, no fim, eu tenho medo de morrer, né? De eu ficar sofrendo e depender dos outros. E se a pessoa está ansiosa com isso, chega alguém e fala assim, não, eu vou cuidar de você. Eu vou te dar força para mesmo que você fique doente, mesmo que você venha pegar uma doença, eu vou sustentar você. Eu vou suprir as suas forças, cuidar de você em cada passo da doença, em cada tempo, em cada situação, em cada etapa, em cada sofrimento, eu vou estar com você. Juntos nós vamos passar por isso. E que se você sofrer com essa doença, se você morrer dessa doença, eu te garanto uma vida depois melhor do que a que você vivia aqui, antes da doença. Como você acha que essa pessoa vai lidar com a doença? Ela vai ter o mesmo medo? Ela vai estar muito mais tranquila, né? E é exatamente isso que Deus faz conosco. Nós temos exatamente essas pessoas na nossa vida. Nós temos aquele que vai nos suprir de tudo que nós precisamos. Nós temos aquele que vai cuidar de nós, que vai estar onde nós não estamos. E nós temos aquele que vai passar por nós em todo o sofrimento que a gente tiver nessa vida. E que no fim, quando acabar o nosso fôlego de vida e a gente sucumbir, ele vai nos dar de fato uma vida melhor do que a que nós temos aqui. Vocês percebem que é só uma questão de fé, de crer, porque nós temos essas coisas. Cristo Jesus é esse que vai aonde nós não vamos, que faz o que nós não podemos fazer, que cuida do que nós não podemos cuidar. O que nós precisamos é olhar de maneira correta e recorrer a quem de fato pode fazer alguma coisa. Recorrer à pessoa certa, não recorrer a coisas que podem nublar nossa visão, nos atrapalhar, tirar o nosso foco, porque não tem nada que a gente possa fazer. A gente tem que colocar nas mãos de Deus, porque é Ele que pode, Ele que conhece, Ele conhece coisas que a gente nem conhece. Porque a nossa visão é tão pequena que às vezes a gente está preocupado com uma coisa aqui e tem um outro problema bem grande perto de nós e a gente não está vendo. Né? Então, essa é a esperança, essa é a cura para a ansiedade, essa é a cura verdadeira. Em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós até aqui. A gente não acha que está ruim, mas a gente continua vivendo. A gente acha que está difícil, mas a gente continua vivendo. Ele está cuidando. A gente não pode se entregar. A gente não pode usar a ansiedade ou outros pecados como muleta, como apoio ou justificativa para a gente viver fora daquilo que Deus determinou para nós. A resposta de Deus para a nossa ansiedade não é uma listinha de coisas. Faz isso que você não vai ter mais ansiedade.
faz aquilo, faz assim, 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 que você vai ser curado da ansiedade. Não é isso. A resposta de Deus para a nossa ansiedade é uma pessoa. É Cristo Jesus nosso Senhor. É Ele que sofreu tudo aquilo que nós sofremos nessa terra. Quando Ele esteve aqui, Ele padeceu tudo aquilo que nós sofremos, só que sem pecado. E hoje Ele pode ser aquele que intercede por nós no céu, porque Ele sente tudo aquilo que nós sentimos, a Bíblia diz. E nós podemos crer. Então, o que muda na nossa ansiedade? Quando nós lembramos e confiamos que Deus é soberano e nos ama profundamente. Muda tudo, né? A ansiedade, ela, como nós concluímos aqui, ela tem suas raízes muitas vezes em pecado. E a ansiedade, ela é esse pecado justamente porque ela se coloca acima de Deus, né? É uma preocupação acima do que a nossa fé e confiança em Deus. Então, a gente sabe que a ansiedade é esse pecado terrível que macula a nossa vida, né? Então é um pecado que deve ser tratado como qualquer outro pecado, com confissão, né, indo aos pés do Senhor, clamando a graça dele. E é um pecado que vai estar presente na nossa vida, né, como todos os outros pecados. Ninguém que por exemplo, que lida com o pecado da inveja, por exemplo, é invejoso uma vez na vida e nunca mais é invejoso. Sei que, não sei, passou na casa do vizinho, viu lá uma casa bonita, e aí você olhou, nossa, queria uma casa dessa. Depois nunca mais teve inveja de nada. Acontece isso? Não, de vez em quando a inveja não bate, a gente não passa e olha e fala, nossa, queria aquilo ali. Não acontece, né? Ou então ciúmes, raiva. Alguém aqui teve raiva uma vez só na vida e nunca mais teve raiva? Não, né? Falta de paciência. Todos os nossos pecados, eles estão na nossa vida, eles vêm e vão. A diferença é que nós nos arrependemos dos nossos pecados. A diferença é que a gente não se entrega aos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que o incrédulo e o crente se diferencia não por ter ou não pecado, mas porque o incrédulo vive na prática do pecado. Aquilo é normal para ele. Ele não se importa. O invejoso, além de ficar o tempo todo, né, o que não crê no Senhor, ele além de ser invejoso e ficar invejando as coisas dos outros, ele ainda quer o mal daquela pessoa, porque aquela pessoa tem o que ele não tem, né? Ela inveja e ela acha que ela merece ter o que o outro trabalhou para ter. Agora o cristão não, o cristão olha, inveja e fala, Senhor, tem misericórdia, olha eu com inveja, me ajude a me alegrar com ele que tem, porque se o Senhor deu para ele, é porque o Senhor quis dar, e louvado seja o Senhor por isso. Quando a gente fica bravo, se ira e, sei lá, se estoura com alguém e age mal, depois o que a gente sente? A gente se sente mal, se sente triste, fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu gritei, eu briguei. E isso traz um peso para o nosso coração, a gente se arrepende. Então o pecado, ele ainda está na nossa vida. A Bíblia fala que nós temos ainda a raiz do pecado em nós, de Adão em nós. Mas a gente se arrepende e volta, e a gente vive assim, e Deus vai transformando o nosso caráter, e cada vez mais a gente vai sendo fortalecido na fé, a ponto de que pecados que antes eram gigantes, vão se tornando cada vez menores, e a gente vai, pela graça e poder de Deus, conseguir resistir ao mal, né? Se antes a gente estourava e era mais agressivo, agora a gente consegue ter um pouquinho mais de domínio próprio. Se antes a gente, tudo que via dos outros invejava, agora a gente já não liga muito. A gente já é grato a Deus pelo que Deus deu a nós. Então essa é a diferença, e a gente vai vivendo assim. Então que a ansiedade na nossa vida seja assim, como um pecado que é levado aos pés do Senhor. Para que aqueles momentos que a gente tem aquela angústia e fala, meu Deus, não sei como resolver isso, eu estou angustiada, ou eu estou com medo, eu estou com muito medo disso, muito medo daquilo, que nós não sejamos tomadas por essa ansiedade, nós não sejamos... não demos vazão a essa ansiedade, mas a gente leve ela aos pés do Senhor e fala, Senhor, estou ansiosa de novo. Eu aqui achando que eu posso resolver alguma coisa. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a dormir. Porque a palavra do Senhor fala que a gente deita em paz, logo pega no sono. Porque Deus cuida. Não me deixe ficar perdendo sono, preocupado com as coisas. Me ajude a descansar, me ajude a confiar, me ajude a fazer o máximo que eu puder, aquilo que está nas minhas mãos. Mas o que eu não posso, deixa eu me entregar nas mãos do Senhor. Eu tenho que sair, eu estou com medo de ser assaltado, mas eu tenho que sair. Então me ajuda, Senhor. Me ajude a sair,
olhar, para que a gente busque servir a Deus, né? À medida que a gente é tomada pela ansiedade, a gente vai se tornando inútil, a gente vai se tornando incapaz de nada, porque alguém que é totalmente entregue à ansiedade não pode fazer nada e acaba que negligencia as suas obrigações. Uma mãe, por exemplo, que por mais que tenha razões para se preocupar, como eu disse no exemplo inicial, né? Uma mãe que sofre muito no casamento, fica desanimada, fica ansiosa, e aí perde o ânimo de cuidar da casa, dos filhos. A gente pode olhar e falar, nossa, coitada dessa mulher, né? Mas por detrás dessa ansiedade, tem uma família que está sendo negligenciada, tem filhos que estão deixando de ser cuidados, então tem coisas que ela deveria estar fazendo e não está fazendo. Então que a gente possa se apegar, não às nossas fragilidades, mas na graça que Deus supre e dizer, Senhor, apesar do meu sentimento, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Que a gente não negligencie nenhuma das nossas obrigações, usando a ansiedade como muleta, ou fazendo como o mundo faz, né? Usando a ansiedade como uma desculpa para que as pessoas tenham que me aceitar do jeito que eu sou, para que eu não tenha que me esforçar por ninguém, para que eu não tenha que fazer nada. Que a nossa ansiedade não seja algo que faça parte da nossa vida, no sentido de ser constante, sempre ansioso, não, porque isso vai mostrar que a gente não confia em Deus. A nossa vida, assim, a ansiedade ela vai passar, e aqueles momentos em que a gente cai em ansiedade, a gente tem que falar, Senhor, que misericórdia, e lutar contra a ansiedade, lutar contra tudo aquilo que nos paralisa, que nos tira a visão de quem Deus é, da grandeza, do poder, do Deus que nós servimos, e da missão que nós temos aqui nessa terra. E aí, dito isso, irmãos, eu queria fazer um paralelo aqui, agora um contraste entre a solução da ansiedade, conforme a Bíblia, conforme a Palavra de Deus, Cristo Jesus nos diz, e a psicologia. Porque, como eu falei para vocês, eu me formei muitos anos atrás e eu atendi 2 anos em clínica. E eu posso dizer para vocês que ambas essas visões, né, tanto uma quanto a outra, têm visões completamente diferentes do ser humano. Eu pergunto para vocês, para usar alguma coisa, nós precisamos confiar na sua procedência, certo? Se eu dou a irmã Aline, por exemplo, da outra vez que eu vim aqui, ela me deu uma pomadinha para passar em picada de inseto. E aí ela me deu, ela falou, usa isso aqui que é bom. E por que eu usei? Porque eu confiei nela que me deu a pomada, e eu sei que a procedência é boa. Se ela está dizendo que é bom, então eu sei que é bom, e é por isso que eu vou usar tranquilo, né? Então, como que eu vou, por exemplo, tomar um remédio se eu não sei que laboratório que fez aquele remédio? Eu não consigo confiar e usar em algo que eu não sei de onde veio, ou que eu conheça de onde veio e que veio de algum lugar ruim, né? Se alguém me trouxer uma bebida aqui e falar, olha, eu fui ali debaixo da ponte, tinha uns mendigos ali, tudo tomando isso daqui, eu achei bom, eu trouxe aqui para você tomar. Quem que toma? Não toma, né? Então, a gente precisa conhecer e confiar na procedência de algo para usar. E é por isso que eu falo sobre a psicologia. A origem, a base da psicologia, ela não é muito confiável, por vários motivos, e eu vou tentar ser bem breve aqui nesses motivos, e só alguns, para que a gente possa pensar, como a palavra nos diz, racionalmente, né, e não simplesmente aceitar tudo que vem sendo dito para nós. A base da psicologia, ela é ateísta, ou seja, quem desenvolveu a psicologia, quem faz psicologia, né, se a gente for pensar, os teóricos da psicologia, todas aquelas pessoas que quando a gente está na faculdade tem que estudar, todas aquelas pessoas que são a base das técnicas para a gente lidar com os pacientes em consultório, eles são ateus. Eles acreditam somente na matéria, eles desconsideram a questão espiritual e eles acham que tudo é assim, uma questão de você controlar as contingências, as situações, assim você vai conseguir resolver todas as suas coisas. Eles simplesmente não consideram a Deus. E como se não bastasse apenas não considerar a Deus, eles também são contra Deus.
à medida em que eles pregam que não há solução divina para as coisas. Quando eles dizem que tem teorias como o behaviorismo, que é uma corrente filosófica da psicologia, que ela vai trabalhar somente em comportamento. Dizer que o fato de vocês... me conhece, né? O fato de você ser de uma determinada maneira foi por conta de estímulos e respostas que foram conduzindo o seu comportamento para ser assim. E assim eles vão trabalhar a solução de tudo. Tudo baseado na matéria. E nós sabemos que se alguém é contra Deus, como que a gente pode usufruir disso? Fica muito difícil. A psicologia, ela faz parte de uma indústria que, além de não considerar Deus, ela está aliançada, ela está de braços dados, de mãos dadas, com um monte de outras coisas desse mundo que não prestam, que fazem com que querem apagar a ideia de Deus na ciência, apagar a ideia de Deus na criação. Então eles não consideram o ser humano como feito à imagem e semelhança de Deus, como tendo em si corpo, alma e espírito. Eles não vão considerar o pecado original que há em nós. A gente vê, por exemplo, uma criança pequenininha, e a gente já vê que tão pequena ela já manifesta egoísmo, né? Porque você tira uma coisa dela, não quer dividir os brinquedos, você fala não para ela, fica brava. E por que a criança faz isso? Vocês sabem disso? Às vezes a criança é bem pequenininha, ela não aprendeu isso em lugar nenhum, não deu nem tempo dela aprender. Por que a criança faz isso? Porque ela já nasceu com pecado. Todos nós nascemos com pecado, mesmo os mais pequenininhos, lindinhos como a menininha ali. A questão é que conforme vai crescendo, o pecado vai ficando cada vez mais evidente, mas o pecado está em nós. E a psicologia ela vai olhar da ótica de que o ser humano é bom, é muito bom. Se a pessoa fez alguma coisa errada, tem alguma razão, mas não é porque ela é má. É porque aconteceu alguma coisa e ela foi levada a agir assim, enfim. A psicologia ela não considera aquilo que é mais central da nossa teologia, daquilo que nós cremos. Ela não considera Deus, não considera como nós fomos criados à imagem de Deus e não considera o pecado em nós. E o pecado em nós é a resposta para muitos dos nossos problemas, se não todos, né? A morte entrou no pecado, aliás, a morte entrou no mundo por causa do pecado, e por isso todas as nossas mazelas.